Olá pessoal do sétimo ano A, sétimo ano B, disciplina de português, professor Arlésio. Nessa aula vamos falar sobre as formas nominais dos verbos. Ah, professor, o que você quer dizer formas nominais dos verbos? São as formas do particípio, gerúndio e infinitivo. Não se preocupem, pessoal. Ao desenrolar da aula, a gente vai agregando conhecimento e sabendo um pouquinho mais sobre as formas nominais dos verbos. Então, acompanhe com atenção. Os verbos possuem três formas nominais. Três, pessoal. A primeira forma é o infinitivo. O infinitivo ele se caracteriza pelas terminações com a letra R. Exemplo: falar, viver, partir. Repare que a desinência desses verbos, todos eles terminam em R. Então, para matar essa charada, anotar esse macetezinho, essa dica, esse bizu, o infinitivo sempre termina com a letra R. A R, ER ou IR, sendo que se termina em AR é de primeira conjugação, ER segunda conjugação e IR terceira conjugação. Mas o importante é vocês perceberem que os verbos no infinitivo sempre terão que terminar com a letra R. O gerúndio, outra forma nominal do verbo, ele se caracteriza pela terminação NDO. Geralmente é ando, endo ou indo. Anotem esse bizu, esse macete. O gerúndio é ando, endo e indo. Exemplo: o verbo falar, falando, o verbo viver, vivendo, o verbo partir, partindo. Uma característica do gerúndio é que o contexto dos verbos deles está em caminhamento, ou seja, eles não estão concluindo. Por exemplo, o verbo falar. Se eu falou, então já está concluído, ele falou. Mas se eu falar falando, ele continua falando. Ele está em caminho no tempo. Ele não terminou, ele não concluiu. Porque se ele concluísse, eu teria que falar falou. O verbo viver. O verbo viver, se eu falar vivendo, ele está vivendo. Ele está em continuidade na linha do tempo. A palavra certa é essa, em continuidade na linha do tempo, aquele verbo. Verbo partir, partindo. Veja, o verbo partir está o que? Em continuidade na linha do tempo. Então, para vocês decorar, saber, aprender, quando o verbo está na forma nominal gerúndio, eles terminam em ando, endo e indo, tá? E sempre estão em continuidade na linha do tempo. O particípio, que é a nossa terceira forma nominal do verbo, caracteriza-se pela presença da terminação DO. Eu falo para vocês, são os verbos terminados em ado, edo e ido. Veja o exemplo, o verbo falar. Se eu falar falado, está no particípio. Se ele fosse no gerúndio, como ficaria? Falando, porque termina em NDO. O verbo andar. Se eu falar andar, tá o que? No infinitivo. Se eu falar andando, tá no gerúndio. E se eu falar andado, como termina em ado, tá no particípio. A característica do particípio é que geralmente eles têm relação com o passado, com o pretérito. Exemplo: falado, andando, andado, vendido, partido. Entendeu? Dando continuidade.
As formas nominais do verbo derivam do tema. O que é isso, professor? As formas nominais do verbo derivam do tema. Calma. Toda palavra tem um radical. O que é um radical? É a base da palavra. É de onde ela se originou. Por exemplo, o verbo falar. A base dele é fala. Quando você junta com R, está no infinitivo. A vogal temática dele é o R. A palavra falando, a palavra raiz, o radical dela é fala. E a sua vogal temática é NDO, falando. Então, o que está no, como termina em NDO, gerúndio. Falado, fala é o que? É o radical, a raiz daquela palavra, daquele verbo. Mas a vogal temática do falado termina em que? Em ado, é do ido. Então, particípio. Locuções verbais, você já sabe o que é. São duas palavras, são dois verbos que exercem a função de um verbo. É de um lado, o primeiro é o que? Verbo auxiliar. Do outro, o verbo nominal do verbo. Então veja, locuções verbais apresentam dois ou mais verbos com valor de 1. É formado pelo verbo auxiliar mais a forma nominal do verbo. Por exemplo, estou fazendo a tarefa. Estou é o verbo auxiliar. Fazendo é o verbo que? É o verbo na forma nominal. E como termina ando, endo, indo, está o que? No gerúndio. Os verbos auxiliares, os mais populares são ser, estar, ter e fazer. Então, esses quatro são que mais acompanham os outros verbos. É uma duplinha. A primeira sempre é o verbo auxiliar. Ele ajuda ao verbo principal, que é o verbo que está na forma nominal do verbo, a ter sentido, a ter concordância naquela frase. Uma coisa que acontece muito na língua portuguesa e é considerado um erro é o uso exagerado do gerundismo. Professor, o que é o gerundismo? É o excesso de gerúndio na formação de orações, de palavras. Você vai fazer um texto e ele nunca termina, porque sempre você está botando ando, endo, indo. E isso faz, na continuidade da linha do tempo, aquela coisa muito cansada, muito exagerada. O uso exagerado do gerúndio é inadequado. Olha, esse exemplo. O senhor pode estar aguardando que vamos estar encaminhando seu pedido. Analisem essa frase. O senhor pode estar aguardando que vamos estar encaminhando seu pedido. Veja que o excesso aqui. Não seria mais fácil? O senhor pode aguardar que vamos encaminhar seu pedido. Não seria mais fácil isso? O excesso de gerundismo não é aceito na linguagem padrão da língua portuguesa. Qualquer texto em que vocês fizerem, se houver um excesso de gerundismo, é considerado errado. Veja só esse fragmento desse texto. Este artigo foi feito especialmente para que você possa estar recortando, estar imprimindo e estar fazendo diversas cópias para estar deixando discretamente sobre a mesa de alguém que não consiga estar falando sem estar espalhando essa praga terrível da comunicação moderna, o gerundismo. Você pode também estar passando por fax, estar mandando pelo correio ou estar enviando pela internet. O importante é estar garantindo que a pessoa em questão vai estar recebendo esta mensagem, de modo que ela possa estar lendo e, quem sabe,
consiga até mesmo estar se dando conta da maneira como tudo que ela costuma estar falando deve estar soando nos ouvidos de quem precisa estar escutando. Gente, veja o excesso de gerundismo nesse texto aqui. É um acúmulo de ando, endo, indo, que você lê, e parece que nunca vai acabar aquela informação. Isso que é o gerundismo. É o excesso de gerúndio numa oração, numa frase. É considerado errado, tá? Então evitem esse excesso de gerundismo. A gente vê que fica até cansado de a gente falar um pouquinho. Por quê? Porque a gente fala, lê, e aquele fato nunca termina, nunca é concluído. Vamos aqui esse exemplo. Se os americanos e os russos estão dizendo que querem o desarmamento, acho que é porque eles querem mesmo. Claro, Felipe, se alguém te disser que vaca voa, você vai acreditar, não é? Droga, você não muda mesmo. Veja aqui. Vamos analisar os verbos. Se os americanos e os russos estão dizendo que querem desarmamento, olha, o verbo dizer aqui está em qual forma nominal? Terminação que? Em endo, que é um gerúndio. Outra forma de verbo aqui. Claro, Felipe, se alguém te disser que vaca voa, você vai acreditar. Aqui já está o que? O verbo acreditar. Está na forma infinitiva, terminada em AR. Então a gente vê isso. Então, pessoal do setinho, espero que vocês tenham aproveitado as explicações sobre o uso do verbo, tá? As suas formas nominais. E vamos recapitular mais uma vez, tá? As formas nominais são três dos verbos: particípio, gerúndio, infinitivo. Então, vamos recapitular. Vamos repetir para a gente fixar essa matéria na nossa cabeça e posteriormente responder algumas questões sobre essas, tá? Gerúndio é a forma nominal que expressa uma ação em curso, isto é, que está se realizando. Quando eu falei naquela hora que o gerúndio é quando o verbo está em continuidade na linha do tempo, é isso. É a forma nominal que expressa uma ação em curso, isto é, que está se realizando. Ele não concluiu. Veja só esse caso aqui sobre gerúndio. Pode equivaler a um advérbio ao indicar uma circunstância. Modo: estamos envelhecendo. Veja a terminação aqui. Terminações em ando, endo e indo são o que? Gerúndio. Então já fica fácil de você diferenciar das outras formas nominais. Outro caso de gerúndio. Às vezes o gerúndio possui o valor de adjetivo, caracterizando um substantivo. Exemplo: o cozinheiro serviu-me uma canjica borbulhando. Embora termine aqui em ando, endo e ido, a característica, ele está dando característica à canjica nesse exemplo. Então ele funciona como adjetivo. Então é importante vocês verem o contexto da frase. Não é só eu colocar aquela classe gramatical. Quando você vai fazer a análise sintática daquela frase, você tem que ver qual o sentido dela, qual o contexto. Nem sempre o verbo é verbo, nem sempre o adjetivo é adjetivo, e nem sempre o substantivo é substantivo. A gente tem que ver qual é a relação que está sendo exposta naquela frase ou oração. Caso 3.
O gerúndio pode expressar uma ideia imperativa. Você já sabe o que é uma ideia imperativa. É uma ideia de ordem, de mandamento. Exemplo: andando, ande. Vamos rápido, correndo, corra. Para o chuveiro. Tá vendo? Esses verbos no gerúndio expressam uma ideia imperativa. O particípio, já falei para vocês, terminado em ado, edo e ido, indica uma ação completamente acabada ou concluída. Diferente do gerúndio, que ele dá continuidade numa linha do tempo, ainda não concluiu. O particípio não, ele concluiu aquela ação. Exemplo: a empreiteira tinha asfaltado toda a rodovia. Veja que está concluído aqui. Agora, se eu fosse falar no gerúndio, na forma nominal do gerúndio, seria: a empreiteira estava asfaltando toda a rodovia. Veja, a empreiteira estava asfaltando toda a rodovia. Estava é o verbo o quê? Verbo auxiliar. Asfaltando o verbo principal no gerúndio. Ele não terminou, ainda está asfaltando. O particípio é usado na forma dos tempos compostos da voz ativa com os verbos auxiliar ter e haver. Como eu disse para vocês, os verbos auxiliares mais populares são ter e haver e ser e estar. Um exemplo aqui, ó. Maria havia devorado o sanduíche do João. Quem é o verbo auxiliar aqui? Havia. E o verbo principal, devorado, que está na forma o quê? Particípio. Já foi concluído já, ela já devorou. Emprega-se também o particípio nos tempos compostos da voz passiva com o verbo ser ou estar. João foi enganado por seu amigo. Veja o verbo auxiliar foi, que é o do verbo ser, e enganado, que está no particípio. Infinitivo indica a ação verbal propriamente dita. Nomeia os verbos e pode ter valor de substantivo. Exemplo: caminhar diariamente faz bem à saúde. Aqui ele está no verbo. O verbo está na forma do infinitivo. Mas ele pode ter valor de substantivo. Quando eu falo: o caminhar daquela pessoa é engraçado. Aqui o caminhar já não é um verbo, é um substantivo. Por isso que eu digo, vocês têm que ver o contexto daquela frase, daquela oração. Nem sempre o verbo é verbo, nem sempre o adjetivo é adjetivo, nem sempre o substantivo é substantivo. A gente tem que ver a relação dele com o restante da frase. E o infinitivo, pessoal, pode ser o quê? Flexionar, flexionado, decidirem, enfrentar-se, analisarem, preparar-se. Então, o infinitivo é impessoal. Ou seja, quando se ele fala impessoal, ele não tem um pronome ligado a ele, um pronome oficial ligado a ele. Então, essa foi a nossa aula sobre as formas nominais do verbo. Próxima aula a gente vai responder mais uma vez questões, eu com você, não é atividade para casa não. A gente vai resolver na nossa videoaula algumas questões para fixar melhor esse tema, tá? Então, pessoal, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Lembrando, quem não fez atividade, por favor, mandem para mim no meu WhatsApp. Ainda estou recebendo. Vocês sabem que eu sou de boa. Recebo a atividade. Lógico, se tiver atrasado, não vai ter um valor igual quem entregou no prazo, mas eu sempre recebo, estou sempre à disposição de qualquer dúvida, tá? Só me mandem as dúvidas no horário de trabalho, tá? No horário comercial, ou de manhã ou de tarde. À noite, dificilmente eu vou poder responder vocês à noite. Mas estou sempre à disposição dos alunos. Qualquer dúvida, o pai e a mãe que tiver dúvida, professor, é para fazer isso, aquilo,
podem me chamar. Eu fico muito feliz quando o aluno vem e me pergunta as coisas. E quando os pais também vão buscar também procurar tirar dúvida do aluno e me perguntam. Então, pessoal, com fé em Deus, e brevemente a gente vai poder se conhecer, vai ter voltar nossas aulas, a gente vai começar por a videoaula ao vivo. Provavelmente daqui para maio a gente vai ter aulas através do Google Meet e quem sabe na partir do meio do ano aula presencial, que é o que todo mundo gosta, do ambiente escolar saudável, para rever os amigos, ver o professor, tirar dúvidas, tá? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus.